Pai do céu, queridos, ficamos alegres de estarmos mais uma vez reunidos para avançar nesse estudo que temos feito sobre o fim dos tempos, em especial o livro de Apocalipse e outros textos bíblicos. Quero te lembrar que no encontro anterior nós nos debruçamos sobre a abertura dos 7 selos e vimos que os 6 primeiros selos são exatamente a convocação de espíritos malignos que serão ativos na destruição da terra, nesse último tempo, que é o tempo de tribulação e grande tribulação. Mas antes da abertura do 7º selo, o Senhor como que interrompe aquela sequência para selar 144 mil testemunhas, 12 mil testemunhas de cada tribo de Israel, e essas 144 mil testemunhas seladas estarão atuando durante este tempo para convencer o povo, para mostrar ao povo de que Jesus é o Messias. Estarão levando a palavra para aqueles que ainda ficarem na terra, porque nós, como igreja, já estaremos lá no céu participando das bodas do Cordeiro. E essas 144 mil testemunhas, que serão judeus selados, estarão trazendo a palavra de Deus para os que restaram na terra. E essa separação desses 144 mil, acontece antes do 7º selo, porque o 7º selo é a liberação daqueles espíritos malignos que foram convocados com a abertura de cada um dos selos. Então o 7º selo dá início ao toque das 7 trombetas. Na Bíblia a palavra trombeta ou a trombeta sempre é usada para convocar o povo. Josué convocava o povo, os exércitos eram convocados pela trombeta, e também para anunciar algo muito especial que vai acontecer. Quando um evento grande vai acontecer, as trombetas são tocadas. E aqui, a partir do 7º selo, nós vamos ver então a abertura das 7 trombetas. Isso acontece lá no capítulo 8 de Apocalipse, que eu te convido a estar conosco. Versículo 1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E lá no versículo 6 complementa dizendo: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Então, ao toque de cada uma das trombetas, em cada toque é liberado, é começado então a destruição de uma parte da terra, do globo terrestre. Diz assim na primeira trombeta, o primeiro anjo, lá no versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada 1/3 parte da terra, das árvores e também de toda a terra vivente. Então a primeira trombeta anuncia a destruição ou ataque contra a terra, e uma parte, ou melhor, 1/3 parte da terra é destruída. Vamos para a segunda trombeta. Lá no versículo 8 diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. A segunda trombeta é um ataque contra o mar, a primeira contra a terra, a segunda contra o mar. Alguns acreditam que um grande meteoro vai cair no mar nesse momento, porque diz que uma montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, e esse meteoro vai causar tanta destruição que 1/3 parte dos peixes, de tudo que existe no mar, vai ser destruída, 1/3 parte das embarcações, ou seja, vai ser algo catastrófico. A segunda trombeta. A terceira trombeta, no versículo 10, diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre a fonte das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, ou seja, se tornou amargosa, sem condições de uso. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A terceira trombeta, acontece o quê? Como que um outro meteoro, ou seja, uma grande montanha, uma grande estrela cai, mas não agora no mar, agora cai na terra. E essa estrela contamina, esse meteoro contamina todos os rios e as águas da terra, 1/3 deles, e elas se tornam amargosas.
O amargosa aí não quer dizer que ela se torna de sabor ruim, não. Amargosa quer dizer, ela se torna sem condições de ser ingerida, ou seja, as águas não são mais potáveis. A primeira trombeta, então, ataca a terra. A segunda trombeta ataca o mar. A terceira trombeta ataca os rios. Vem a quarta trombeta que vai atacar os elementos do céu. Diz assim lá no versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então essas quatro primeiras trombetas vão atacar os elementos, vão atacar as coisas, ou seja, terra, mar, rios, águas potáveis e céu. Essas quatro trombetas vão atacar os elementos. Mas lá no versículo 13 fala das três trombetas restantes. Diz assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos três anjos que ainda tem que tocar. Então está falando de três ais, porque as quatro primeiras trombetas são voltadas para atacar e fazer grande destruição na terra, no mar, nos rios e nos céus. E agora a quinta, a sexta e a sétima trombeta vão atacar especialmente as pessoas, não mais os elementos. Então vem a quinta trombeta, que é o primeiro ai, os três ais. E diz assim no versículo 9: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quem é a estrela caída do céu na terra? O próprio Satanás. A Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu e ele veio para a terra. Então aqui está dizendo, ele viu uma estrela que era caída, que foi caída, ou seja, que no passado foi lançada à terra. Mas nesse momento é entregue na mão de Satanás uma chave, a chave do abismo. E aí muitos ficam perguntando: pastor, que abismo é esse? E nós vemos na palavra de Deus alguns textos que apontam para o abismo, né? E nós vamos dar uma olhada neles agora. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 31, quando Jesus vai a Gadara e ali liberta aquele endemoniado gadareno, os demônios que estavam nele falam algo muito especial para Jesus. Diz assim, versículo 31 do capítulo 8 de Lucas: rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Então existe um local espiritual onde demônios estão aprisionados ali. Esse texto de Lucas fala sobre isso. Os demônios não queriam ir para aquele local, mas o abismo também é mencionado em outro texto na palavra. Vamos conferir. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, a palavra diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no abismo, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então existem demônios que não estão soltos. Imagina só, nem todos os demônios estão atormentando e trabalhando na terra. Existem alguns demônios que estão aprisionados no abismo, sendo reservados para funcionarem ou agirem após a quinta trombeta. E na quinta trombeta, Satanás recebe a chave do abismo. E diz lá, Apocalipse capítulo 9, versículo 2, diz assim: ela abriu o poço do abismo e sumiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. E diz lá no versículo 3, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como os têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Presta atenção, esses demônios que estão aprisionados no abismo durante esses séculos todos, eles são abertos porque Satanás tem a chave, o abismo é aberto e os demônios são liberados para atormentar as pessoas. Eles não têm autoridade para atormentar as coisas, mas eles têm autoridade para atormentar pessoas. Todas as pessoas não, porque diz aqui, menos os homens que têm o selo de Deus sobre a fronte. Quem são esses? Os 144 mil.
que foram selados. Porque eles não serão atormentados, eles terão liberdade para agir, liberdade para evangelizar, liberdade para falar do Senhor. E nesse tempo, na abertura, ou melhor, no toque da quinta trombeta, o primeiro ai, Satanás, ou seja, o diabo, recebe a chave, abre a porta do abismo e de lá saem nuvens de demônios que vão servir para atormentar as pessoas. E vai ser algo terrível, porque diz a palavra que as pessoas vão querer morrer, vão ter um desejo ardente de morrer, mas elas não vão morrer. E diz que por um tempo elas sofrerão. Que sofrer o quê? Podem ser doenças físicas, mas eu creio que serão mais opressões espirituais, opressões sentimentais, opressões de comportamento, talvez perseguições, talvez grande depressão, tristeza, angústia, pressão espiritual. Você certamente já passou por momentos assim, de uma grande pressão, mas aquilo passa. Mas agora, os demônios vão ser reforçados por demônios que estão no abismo para oprimir as pessoas. Elas quererão a morte, mas elas não vão morrer, porque elas serão oprimidas. Só não serão tocados os 144 mil testemunhas, aos quais o Senhor separou para testemunharem neste tempo. E lá no versículo 12, então, encerrando, diz assim: o primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem mais 2 ais. Meu Deus, não acabou. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trombeta, atormentando e oprimindo as coisas, destruindo. A quinta trombeta, então, os demônios que estavam no abismo vêm para atacar as pessoas. E aí vem, então, a sexta trombeta. A sexta trombeta é descrita lá a partir do versículo 13. E diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos que se acharam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. É tremendo isso. Lá nos selos, 1/4 dos homens já foram mortos. Então, imagina que você tem aí, sei lá, 8 bilhões de homens. 1/4 foi morto, 2 bilhões, sobraram 6 bilhões. Agora uma terça parte dos homens são mortos. De 6 bilhões mais 2 bilhões são mortos, sobra então 4 bilhões. Então metade da terra já foi morta. De 8 bilhões, vamos cair para 4 bilhões. Por quê? Porque esta sexta trombeta vai liberar um exército tremendo. Diz assim, lá no versículo 16: o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, e ouvi o seu número. Ou seja, vai ser liberado um exército de 200 milhões de soldados para atravessarem o rio Eufrates e atacarem Jerusalém, atacarem Israel, nessa grande batalha que vai existir ali. 200 milhões é um pouco menos do que a população do Brasil. Hoje o Brasil tem talvez 220 milhões de pessoas. Um exército de 200 milhões de pessoas, 200 milhões de soldados, vão então vir do norte ou do nordeste de Israel, atacando, e vão atravessar o rio Eufrates e vão avançar sobre Jerusalém e sobre Israel. E a destruição vai ser tremenda, porque agora o ataque é em cima exclusivamente de Israel. Ou seja, o povo de Israel será ameaçado, a nação de Israel será o alvo de destruição deste grande exército. Mas mesmo com essa destruição toda, vão existir pessoas que não vão aceitar a palavra de Deus. Porque diz lá no versículo 20, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar a demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de cobre, de pedra, e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e nem ainda se arrependeram. Então, naquela conta imaginária que temos de 8 milhões de habitantes da Terra, 1/4 desses habitantes serão mortos na abertura dos selos. Depois, quando entram as trombetas, então uma terça parte vai ser morta. Então sobraram mais ou menos 4 milhões de pessoas.
4 bilhões de pessoas, e essas pessoas mesmo assim não vão encontrar arrependimento, não vão querer se arrepender diante do Senhor. E aí há um novo intervalo. Você se lembra que lá nos selos, 6 selos são abertos, há um intervalo para selar as 144 mil testemunhas, e aí vai para o 7º selo, que é o toque das 7 trombetas. A mesma coisa que acontece, as 7 trombetas, das 7 trombetas, 6 são tocadas, atacando a terra, o mar, os rios, os céus. Depois é aberto o abismo com os demônios, depois vem esse grande exército contra Israel, e mais uma vez, antes da 7ª trombeta, há um grande intervalo para que algumas coisas possam acontecer antes de chegar o final desse tempo. Primeira coisa que é importante entender é que nós entendemos que a partir da 7ª trombeta vai acontecer a segunda metade da 70ª semana de Daniel, ou seja, os 3 anos e meio últimos, porque lá no capítulo 11 diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, para os que naquele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. O que são 42 meses? São 1260 dias, ou 3 anos e meio. E aqui diz que os gentios calcarão aos pés da cidade santa. Ou seja, a cidade santa de Jerusalém vai ser governada pelos gentios. Por isso entendemos que nesse momento estamos entrando na segunda parte da 70ª semana de Daniel, quando então o anticristo vai se revelar. O anticristo vai deixar de ser aquele governante bonzinho, aquele governante que vai fazer aliança com Israel, e como diz lá em Daniel, ele vai romper esta aliança e vai para Jerusalém, e lá vai dizer: olha, eu sou o anticristo. Ou seja, vocês dizem que eu sou bom, mas é verdade, eu sou o anticristo, e agora vocês vão estar debaixo do meu domínio. E Jerusalém, Israel, vai ser governada pelos gentios, porque diz que por 3 anos e meio, Jerusalém será calcada pelos gentios, na segunda parte da 70ª semana. E aí, nesse momento, essas 144 mil testemunhas que já estavam seladas, termina o ministério delas, e eu creio que a partir desse momento elas estarão no santuário de Deus. Elas aparecem no santuário de Deus. E é levantado então 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas vão de Jerusalém testemunhar a favor de Jesus, a favor do Messias. E elas serão perseguidas. Diz assim lá no capítulo 11 de Apocalipse, e diz: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, ou seja, a segunda parte da 70ª semana, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E diz: elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias que profetizarem. E tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando estiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Aqui fala de 2 testemunhas que vão testemunhar, vão se levantar, e elas têm a mesma autoridade profética que Moisés e que Elias tinham, ou seja, elas conseguem converter água em sangue, como Moisés fez, e elas conseguem também determinar quando vai chover. Não chove, volta a chover, o mesmo poder espiritual e autoridade de Elias. Pastor, quem essas 2 testemunhas? Nós não sabemos. Alguns acreditam que seriam mesmo Elias e Moisés, que voltariam enviados pelo Senhor, não numa reencarnação, mas voltariam como testemunhas ali para levar o povo. Uma coisa que é importante é que na Bíblia nós vemos que Moisés foi alguém que morreu, Elias foi alguém que não morreu. Então representa aqueles que já morreram no Senhor antes do arrebatamento e aqueles que não morreram e serão arrebatados pelo Senhor. Ou seja, essas 2 testemunhas
um com as características de Moisés, outro com as características de Elias, vão estar ali testemunhando e serão ouvidas pelo mundo todo, e serão de tal forma oprimidas, perseguidas, mas ninguém vai poder tocar sobre elas. Ao contrário, ela tem poder de destruir aqueles que o alcançam, aqueles que tentam chegar perto dela. Não sabemos quem são essas testemunhas, mas certamente serão aquelas levantadas pelo Senhor, para neste tempo levantar a palavra dizendo que Jesus é o Messias. E depois deste tempo, então, diz assim, quando tiver então concluída, a besta que surge do abismo, nós vamos entender daqui a pouco, pelejará contra elas e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, ou seja, elas serão mortas em Jerusalém. E vai haver uma festa, versículo 10, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Querido, nós já estamos sentindo algo sobre isso, não que as testemunhas já estejam testemunhando, mas é como se fosse uma amostra grátis. Hoje há grandes perseguições contra o povo de Deus, há países onde igrejas são destruídas, onde pastores e líderes são mortos, e muitas vezes a população se alegra com relação a isso. Por quê? Porque a igreja vem para confrontar o pecado. E essas pessoas que estão no mundo, diz aí que apesar de todas as coisas, elas não vão se arrepender. E se não vão se arrepender, o que acontece é que elas vão se alegrar quando aqueles que as confrontam forem mortos. Só que vai acontecer o seguinte no versículo 11. Lá no versículo 11 diz a palavra do capítulo 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Ou seja, essas duas testemunhas ressuscitam. E as pessoas ficam apavoradas. E no versículo 13 diz, naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas. E tudo isso está acontecendo no final da 6ª trombeta, diz aí versículo 14, passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Tudo isso é a conclusão da 6ª trombeta e do intervalo que vem após ela, antes da 7ª trombeta. Eu quero agradecer a você por estar conosco, querido. É muito bom estarmos juntos. Se você está gostando, você pode se inscrever aí no nosso canal do YouTube, pode clicar aí no sininho, de tal forma que todas as postagens que faremos, você vai receber. Deus te abençoe, querido, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus.